Nos últimos 6 meses eu construí mais de 40 automações e processos para mais de 10 empresas. E isto é aquilo que eu quero que tu saibas se queres automatizar a tua PME em 2026. Isto é crucial para garantir que não cometes nenhum dos erros que essas mesmas empresas para onde eu automatizei cometeram e que eu próprio no início também o fiz. Portanto, sem mais demoras, vamos entrar aqui no que é o primeiro vídeo em português deste canal e hoje o objetivo é ensinar-te o passo a passo de como é que tu podes automatizar a tua PME em 2026. Vamos seguir aqui 7 princípios, 7 passos que são importantes e que é importante nós termos a noção antes de pensarmos em qualquer tipo de automatização e antes de começarmos a desenhar propriamente coisas no N8N. Antes sequer de nós abrirmos este painel, antes sequer de virmos aqui e criarmos em Create Workflow, há um montão de coisas que nós temos que fazer. E isto é muito mais importante do que abrir o N8N e começares a trabalhar. Portanto, sem mais demoras, isto é o que nós vamos olhar hoje e vamos começar aqui por cima. Ok? Que é, nós temos este processo. E isto é bastante importante antes de nós pensarmos em qualquer tipo de automação. Que é, há uma ligeira e grande diferença entre inteligência artificial e automação. E, infelizmente, nos dias de hoje, isto confunde-se imenso. Muitas vezes confundimos inteligência artificial com automação. E eu quero que tu tenhas bem a diferença entre os dois. Processo automático já existe há muito tempo. Acontece A, B acontece. E isto tem vindo a acontecer em larga escala em várias indústrias. Agora, inteligência artificial é como colocar um cérebro que toma decisões nesse processo automático, que podemos colocar lá ou não. Por norma, inteligência artificial tem uma automação. Nós damos um input e ele dá-nos um output através de processamento. E é aqui onde entram os nossos grandes amigos, Claude, Gemini, OpenAI, etc. Okay? Estes Large Language Models, LLMs, eles fazem isto. Eles processam informação de forma rápida e devolvem-nos um output através de uma automação. Quando nós pensamos em automatizar alguma coisa para a nossa empresa, muitas vezes nós pensamos, eu quero é pôr inteligência artificial, quando na realidade o que nós queremos é pôr uma automação. Queremos transformar isto num processo automático. E vou-vos dar aqui um exemplo bastante claro e até prático que eu tenho aqui dentro. Portanto, vamos falar, por exemplo, vamos falar de uma parte comercial, em que temos uma nutrição de leads e eu preciso pôr um agente a fazer nutrição de leads, tal. Não, nós não precisamos de pôr um agente a fazer nutrição de leads. Nós podemos pôr um sistema que automaticamente faz essa nutrição de leads. Como, por exemplo, 5 dias antes de uma reunião, eu tenho um sistema que corre automaticamente e simplesmente vai-me buscar informação e envia-me mensagem para a pessoa e um e-mail. Isto não é inteligência artificial, isto é automação pura e dura. Não há nenhum ponto de automação aqui no meio. Se eu quisesse, eu poderia colocar que, em vez de ter, se calhar, um flow para cada situação, ele ativava todos os dias, entrava num agente que decidia o que é que tínhamos que fazer com aquela lead. Poderia ser. Mas na maioria dos casos não faz sentido estar a complicar e a adicionar mais variáveis para nos queimarmos. Porque literalmente é isto. Quando tentamos colocar um sistema que faz muita coisa ao mesmo tempo, estamos a aumentar o número de variáveis. Quanto mais variáveis nós temos, maior é a probabilidade disto dar erro. Então, é importante nós termos bem esta distinção. Quando colocamos uma inteligência artificial aqui no meio, o que estamos a fazer é dar-lhe um cérebro. Dar-lhe um cérebro para ele pensar, para ele tomar decisões por ele mesmo. Como, por exemplo, na procura de conteúdo. Este processo é todo automático até que chegamos aqui, onde temos a mensagem para um modelo. E ele vai, então, dar um output que já não é automatizado, mas sim pensado, documentado e, principalmente, é processado por um cérebro que nos dá uma resposta. Então, isto é a primeira coisa que tu tens de perceber. Tu queres automação ou queres inteligência artificial? Podes querer os dois, faz sentido, depende de onde. Como é que tu chegas a esse processo ideal? Um framework DAD. Decidir, automatizar e delegar. O que é que isto acontece? É preciso, no processo, vamos dizer que estás a tratar do processo X. Okay? Nesse processo existe tomada de decisão. É por um ser humano, pode ser por uma inteligência artificial, ou seja, existe tomada de decisão? Se sim, ok. Em seguida, é possível de automatizar? O processo em si é possível automatizar? Ele está presente digitalmente? Acontece principalmente em pessoa? É na web? Onde é que ele acontece?
porque isto dá-nos as possibilidades de se nós o conseguimos ou não automatizar. E isto é bastante importante. E depois, é perceber aqui se temos que o delegar ou não. Ou seja, se é um processo que se calhar não importa assim tanto, se calhar não é game changing se nós tornarmos isto automático, o output vai ser o mesmo, ou o output até pode ser ligeiramente pior, se calhar faz sentido delegar. Como, por exemplo, eu acredito muito que tudo o que seja falar com um prospect para transformar numa lead e fazer um agendamento ainda deve ser humano. Porque vamos nos começar a diferenciar, porque cada vez mais vai haver pessoas a colocar a inteligência artificial a sempre que temos uma lead a entrar, ou sempre que contactamos uma lead, ter um agente a tratar desta prospecção ativa até o agendamento, e eu acredito que, tendo um ser humano neste processo, vamos nos começar a diferenciar. Então, isto é bastante importante. Aqui, ainda podemos adicionar, para alinharmos o processo, usar o método EDA. Este método EDA foi passado pelo meu mentor, pelo André Vedor, e basicamente stands for what? Eliminar, delegar ou automatizar. E aqui é onde nós definimos o que é que vai acontecer a cada processo. É um processo que tem baixo impacto, não faz muito sentido para o teu negócio, mas mesmo assim acontece. Se calhar faz sentido eliminar o mesmo. É um processo importante que, se automatizasses, se calhar tinhas menos resultados. Se calhar faz sentido delegar. É um processo importante que, se automatizasses ou não, o resultado era o mesmo. Consome-te tempo. Se calhar faz sentido automatizar. Então, isto é bastante importante. Eu uso este framework sempre que vou mapear um processo e percebo se faz ou não sentido. Entrando depois na segunda parte, requisitos técnicos. Tu queres ir automatizar alguma coisa, tu precisas perceber isto. Se fores tu fazer por ti mesmo, vais ter que começar a entender algum tipo de linguagem de APIs, HTTP request, linguagem JSON. Isto é importante. Porquê? Porque este tipo de linguagem é o que gera isto tudo. Estes nodes que nós temos aqui não é nada mais nada menos do que uma linguagem de HTTP request, mas já feita para nos facilitar. Isto que nós temos aqui dentro, uma linguagem JSON. Se nós não conseguimos entender isto, vai ficar difícil conseguirmos trabalhar com estes tipos de software, seja um N8N, seja um Make. Então, é importante começarmos a aprender este tipo de linguagens. Aqui o JSON podemos ir para um nível mais high level, mas é importante conseguirmos olhar para um texto deste género. Este aqui é mais simples, vamos olhar para este. Deste género e conseguir perceber. E basicamente o JSON é linguagens de chaves com secrets, com textos. Ou seja, não é nada por aí além. No entanto, é importante termos esta noção e este know-how. Depois, obviamente, podemos ter um scorecard com as skills mínimas para cada um deles. Eu recomendo, principalmente destes todos, o que tu tens que perceber mais, até menos do que JSON, porque JSON, um ChatGPT consegue ajudar a entender bastante bem. Agora, precisas de conseguir entender APIs e construir HTTPs, que, por si só, tu podes procurar e vamos dizer que temos aqui uma aplicação qualquer. Vamos dizer, pode ser o Instantly API Documentation. Okay? Basta pesquisar isto. Vais apanhar a documentação. Se tu agarrares nesta informação toda, meteres no ChatGPT e lhe disseres que queres um HTTP request para fazer determinada ação, ele ajuda-te a construir. Então, não precisas ser um programador para entender isto, precisas sim de ter o mínimo conhecimento para conseguir-te orientar. Em termos de se um processo vale a pena também automatizar ou não e como. Este framework aqui, CFP, ajuda muito. Que é, qual é que é o custo que nós vamos ter com o processo? Okay? Se automatizar isto vai-me encarecer demasiado. Qual é a flexibilidade que eu tenho dentro deste processo para ir por determinados caminhos? Ou seja, se eu tenho que ir estritamente por um caminho e ele não dá para ser feito de outra forma, e até que ponto é que eu consigo replicar isto numa automação? Vamos dar um exemplo. Todas as semanas nós fazemos análise de conteúdos de redes sociais. Ok? Fazemos sempre as mesmas redes sociais todas as semanas. Isto é uma coisa fácil de perceber. Versus fazemos análise dependendo do que é que há, do que é discutido internamente na empresa. Ou seja, mediante uma meet presencial que nem sequer é gravada. Se calhar não vamos conseguir ir buscar informação aí. Então, é importante entender esta flexibilidade para perceber onde é que nós conseguimos encaixar. E depois, obviamente, qual é o poder técnico, que ferramentas é que vamos usar e não. A partir daqui,
decidir qual destas ferramentas ir, e eu, assim à partida, arriscava já o Zapier por ser demasiado caro, ia-me pelo Make e pelo N8N. O Make sendo mais limitado, dando mais alguns problemas e menos flexível do que o N8N, mas perfeito para quem está a começar. O N8N necessitas de mais conhecimento. E depois aqui é escolher baseado na necessidade. Eu já tomei decisões de não ir para o N8N e usar o Make, simplesmente porque tem integrações nativas muito mais fáceis do que eu andar aqui às voltas, se calhar com APIs. Então, escolho ir para lá versus ir para o N8N. Mas se tiver que construir um agente complexo, se calhar vou para o N8N porque me permite fazer isto de forma muito mais complexa e muito mais accurate. Depois, em termos de desenho do processo, malta, há uma coisa muito importante que muita gente se esquece, que é desenhar. É importante haver este mapeamento. Sem isto não há processo nenhum automático. Sem analisares de onde é que vêm os dados, quem é que é o interveniente, que ferramentas é que usas, não vais conseguir automatizar nada. Ou melhor, mas vais estar mais a errar do que a acertar. Se não fizeres um planeamento anterior, vai ser difícil desenhares depois dentro do N8N. Muita gente eu vejo, vou construir um processo. Vêm para aqui, a primeira coisa que fazem é Create New Workflow. E entram aqui e começam a arrastar módulos. E isto vai dar erro. Isto vai dar erro porque não sabes para onde é que estás a ir. Antes de fazeres qualquer coisa disto, uma coisa muito importante que tens que fazer, eu vou-te mostrar o meu próprio, que é desenhar. Desenhar processo. Isto é fulcral para conseguir saber o que é que acontece. O meu processo de nutrição está automatizado porque eu primeiro desenhei e sei o que é que acontece a seguir a cada passo. Sei onde é que eles iniciam e onde é que eles acabam. E isto é claro. Então é isto que tu precisas de fazer antes de sequer começares a pensar em construir. Construir é o último passo. Construir é a última coisa que tu fazes depois de teres dado check em cada uma destas. Só depois é que te focas no construir. Até lá, não há construção para ninguém. Depois, vamos aqui para frameworks. Okay? Gosto sempre destes frameworks, que é como é que nós decidimos também, em cima dos processos, que se vale ou não a pena. 3. Tempo consumido, recursos consumidos, taxa de erro humana e se é escalável ou não. Ou seja, este processo consome muito tempo, sim ou não? Este processo consome muitos recursos, sim ou não? Este processo tem muita taxa de erro humana, sim ou não? É escalável, sim ou não? Idealmente um processo tem que pelo menos marcar 2 destes. Se não marcar 2 destes, honestamente nem vale a pena. Idealmente, no mundo ideal, iríamos ter os 4 marcados. Ok? Depois, tem aqui um exemplo, follow-up comercial. O follow-up comercial é uma coisa que consome tempo às equipas. Vamos dizer que um negócio atrai 10 a 20 leads por semana. Vamos dizer que 25% delas passam para follow-up. Temos 5 leads por semana, 20 por mês, que vão ter em datas diferentes para fazer follow-up. Ou seja, consome tempo porque temos de estar a ir a enviar e-mails e enviar mensagens. Temos de estar a ir ver o contexto da lead e enviar. Consome recursos porque tem que ser uma pessoa a enviar. Há erros humanos porque muitas vezes vão esquecer, muitas vezes vai passar ao lado por coisas do dia-a-dia. E principalmente é escalável porque o negócio pode ter sempre mais leads a vir e isso então vai trazer mais escala. Portanto, isto é importante. E obviamente, antes de irmos para aqui, é importante ter uma matriz visual. É importante desenhar aí o processo e saber exatamente como é que um processo comercial ou ideal da vossa empresa resulta. E eu dou-vos um exemplo aqui do meu. O meu follow-up é sempre a manual porque a maior parte dele é orientado para a pessoa se sentar comigo. Então, eu tenho aqui algumas coisas que acaso a pessoa não agende comigo, mas vamos dizer que se a pessoa agendou a reunião, seguimos este processo e é um processo de nutrição para garantir que ela vem. Se ela não agendou, temos aqui um framework de follow-up comercial para garantir que ela volta a agendar a reunião comigo. Caso ela não tenha agendado, segue também por este processo aqui, Make No Show, que leva mensagens e áudios constantes para garantir que ela volta a sentar-se comigo. O meu objetivo sempre, num follow-up, nunca é vender por mensagem, é garantir que a pessoa me responde. Isto é o principal. E agora entramos aqui numa das partes mais importantes para mim, que é falar business ou falar técnico. E muita gente pode estar desse lado, que está na área do técnico, tal como eu. Acabamos por entrar muito no erro de falar sobre N8Ns, makes, APIs, nodes, e o cliente não quer saber isso. O cliente não quer saber se tu usas o N8N, uma API, se tens que ir buscar informação à China.
tanto faz para ele. O que ele quer saber é, isto vai-me consumir, vai-me retirar 20 horas mês de trabalho da minha equipa e aumentar-me em 30% as reuniões. Isto é que é importante para ele. Em vez de falares técnico, em vez de falares do que é possível fazer tecnicamente, sem o cliente perguntar, fala de negócio. Maior parte dos resultados que tu vais ter em falar com donos de negócio vem da tua capacidade de falar negócio e não de falar técnico. Em vez de falares sobre todas as ferramentas que tu sabes usar, fala sobre todos os KPIs que tu podes aumentar. Fala sobre dificuldades que eles possam ter. É isto que vai fazer a diferença entre ti e outra pessoa. Porque muita gente que anda aqui fala sobre a parte técnica, sobre o JSON, sobre a API. E isso não importa. Não importa o caminho, importa o resultado. Então o resultado que tu queres dar à pessoa é fazer um pitch de business, um pitch de negócio. Tu vais poupar X euros por mês, vais aumentar em 3% a tua taxa de retenção, vais aumentar em 10% a tua taxa de margem liberta. Isto é que importa. O foco é sempre ter mais tempo ou ter mais dinheiro. E ter mais dinheiro, obviamente aqui podemos ainda incluir que é ter mais lucro. E desculpem o texto. Ter mais lucro. Isto é o que importa ao final do tempo, ao final do dia, ao final do mês, ao final do ano. É isto que donos de negócio vão olhar. Ter mais tempo e ter mais dinheiro. Portanto, para finalizar aqui e fazer um round-up de tudo, action steps para ti. Escolhe um processo. 1. Faz o scoring de tempo, recursos, erro e escalável. Desenha-o, valida com quem tens que validar e cria. E depois é iterar. Depois é entre isto, validares, criar ou ajustar. E andas às voltas, andas às voltas. Este é o processo que tu tens que usar para conseguir automatizar a tua empresa e montar as automações em 2026. Portanto, se isto faz sentido, aplica-o. Se te faz ainda mais sentido aprender sobre isto, na descrição tens um link para a maior comunidade de AI, Automação e Negócio em Portugal, parte do meu mentor, do André Vedor. Portanto, clica no link lá, inscreve-te, vemos lá dentro, temos sessões todas as semanas. Espero que tenhas gostado, espero que tenha valido a pena teres ficado até aqui e se ficaste, muito obrigado. Vemos no próximo vídeo e até já.